Vamos agora com o nosso primeiro entrevistado, é ela. Ela está chegando aqui para falar sobre coach, sobre vendas. É Amanda Cardoso, Executive Coach, que irá falar sobre vendas, que é um ponto importante para o mercado aí, né, o desenvolvimento desse mercado. Amanda, seja bem-vinda, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Olha, a primeira pergunta que eu faço, o vendedor já nasce vendedor? Como que funciona isso? Uma excelente pergunta, viu, Jota? Muitas pessoas têm isso, né? Será que a pessoa já nasce com esse dom de vender, tem como aprender? Bom, o que eu posso dizer, baseado no que a gente tem trabalhado hoje no mercado, treinando profissionais da área de vendas, certo, é que existe a venda intuitiva, que é aquela que você faz por instinto mesmo, que está dentro de você, você pensa rápido, faz e dá certo. E existe a venda que é baseada no método. Certo. Qual que é a diferença disso aí? É porque a venda intuitiva, quando você não compreende exatamente qual é o teu processo de venda, pode ser que você não consiga fazer uma venda com sucesso se houver alguma mudança, alguma circunstância, né? Agora, se você tem um método aplicável com o passo 1, passo 2 e passo 3, independente do seu produto, seu serviço ou o tipo do seu cliente, a venda acontece. Qual que é a forma que o vendedor tem de oferecer ao cliente os seus serviços e também o seu produto? Bom, existem os vendedores, existem uns questionamentos, por exemplo, por que alguns vendedores não vendem? Por que alguns vendedores até começam bem, mas depois não conseguem concluir aquele processo de venda, né? E no treinamento a gente fala muito a respeito de captadores de atenção. Você, vendedor, que às vezes trabalha por telefone ou trabalha pessoalmente, né? Hoje a gente tem uma gama muito grande no estado de Goiás, corretores de imóveis, vendedores de carros, cada um tem um meio diferente de vender, exatamente, né? Agora, uma coisa não muda. Se nos seus primeiros 30 segundos ou 1 minuto de contato com o seu cliente, seja telefone ou pessoalmente, você não captar a atenção dele para algo de valor, você já perdeu aquela chance. Então, use captadores de atenção de acordo com aquilo que você tem para oferecer. Quer um exemplo disso? Na academia, por exemplo, como nós trabalhamos muito com treinamentos, né, você pergunta para o cliente, olha, se houvesse uma maneira de você aumentar os seus resultados ou melhorar os seus resultados, isso seria interessante para você? Opa, se for do interesse dele, ele quer sentar e conversar comigo, ok, né? Bom, e uma observação que a gente faz também, Amanda, em relação a metas. Às vezes o gerente, o diretor-presidente da empresa coloca lá, olha, você tem que atingir a meta. Se não atingir, complica a situação. E passa meses e meses e a pessoa não atinge aquela meta, começa a se preocupar, se tranca e quer vender de qualquer forma. Como lidar com isso? O nervosismo começa a bater também? Qual que é a ferramenta para se livrar dessa situação? Muito bem colocado, Jota. Essa é realmente uma realidade dos vendedores, né? Alguns se sentem, não veem a meta como uma oportunidade, mas veem a meta como um grande problema, uma preocupação que os deixa tensos. E aí, no ato da venda, quando você está ali na mesa do fechamento com o seu cliente, você está pensando na tua meta, no seu problema no fim do mês, que você precisa pagar as suas contas, que você precisa atingir aquela meta. E, consequentemente, essa pressão e essa insegurança faz com que a venda não seja de qualidade. Então, a dica que eu dou aqui para que os vendedores saibam lidar com isso, uma delas é focar na solução do problema do cliente. Quando nós nos dispomos a trabalhar nessa área comercial, a gente está atendendo o nosso cliente e ele é o centro. Se eu coloco o meu problema de atingir as minhas metas ou de pagar as minhas contas no final do mês, naquele momento, eu não vou conseguir concluir. Então, pense em solucionar o problema do cliente, focar na necessidade dele, levantar as necessidades dele e dar o seu melhor. Consequentemente, a venda sai, a sua meta vai ser atingida e as coisas fluem naturalmente. Estamos falando aqui com a Amanda Cardoso, Executive Coach, que está falando sobre vendas. Eu quero perguntar para ela sobre o segredo desse sucesso do vendedor. Mas a Amanda está aqui no jornal trazendo informações importantes em relação a vendas. Eu quero perguntar para você, tem um segredo para o sucesso de vendas? Qual que é esse segredo? Todo mundo quer saber qual é o segredo, qual é o segredo do sucesso, né? Bom, deve ter vários segredos, cada vendedor, cada estilo de vendedor tem o seu. Eu tenho um que para mim tem funcionado muito, funcionou a vida toda. Eu trabalho há cerca de 9 anos na área de vendas. Certo. É uma área que me dá muita paixão, porque vender qualquer coisa é realmente ajudar as pessoas, que eu estou entregando algo que ela precisava, né? Então, o meu segredo é relacionamento, é confiança. No ato da venda, o vendedor não tem que se preocupar simplesmente em chegar no cliente e vender para ele. Primeiro, eu preciso estabelecer uma relação de confiança. Afinal de contas, eu vou trocar produtos ou serviços, a venda em si não é só aquele ato de assinar o cheque, é todo um processo, desde o atendimento inicial até o pós-venda, continua sendo esse processo, né? Então, o grande segredo que funciona para mim, Jota, é estabelecer uma confiança com o cliente, um vínculo, um relacionamento onde ele se sente seguro e confia naquilo que eu tenho para oferecer para ele de soluções.
Eu fui numa loja recente agora, comprei um calçado, e o vendedor com vários calçados das mãos, né? Carregando vários, sobe escada, desce escada, corre para lá. Pega só um minutinho, quer atender 10, 20, 30 ao mesmo tempo. Isso funciona? Eu acredito que não. Sabe que minha primeira experiência com vendas foi como vendedora de calçados. Aos 17 anos de idade eu estava lá vendendo e foi onde eu descobri que isso era bacana para mim, né? Às vezes esse vendedor aí, ele está tão afoito pensando na meta dele no final do dia, no final da semana, que ele não consegue oferecer qualidade para o cliente. Eu gosto de trabalhar muito com exclusividade. E eu acho interessante o profissional de vendas hoje que quer trabalhar com qualidade, quer ser reconhecido no mercado, ele tem que trabalhar com o cliente dele por exclusividade. Tem que chamar pelo nome, tem que saber qual é a necessidade dele, criar aquele cenário de que eu estou aqui ao seu dispor. Esse vendedor que está atendendo 10, provavelmente, se você for lá amanhã, ele nem lembra que te atendeu, né? Nem lembra, é verdade. E como mapear as oportunidades de vendas? Ótima colocação. Seja o vendedor, não interessa o que ele vende, se é produto ou se é serviço, quais são as áreas de atendimento dele. Todo cliente que vai comprar algum produto ou serviço, ele tem uma necessidade que precisa ser suprida, né? Então, como que um vendedor pode mapear as oportunidades de vender para ele? Primeiro perguntando para ele como é a realidade atual. Como é a sua vida hoje, por exemplo, sem esse sapato? Como é a sua vida sem esse apartamento? Como é a sua vida sem esse treinamento? Aí o cliente vai falar, olha, hoje é assim, assim, assim. Agora me diz, cliente, como é que você gostaria que fosse? Aí esse cliente está dando a grande deixa para nós oferecermos o que a gente tem de treinamento. Exato. Olha, se é o que você precisa, é assim que você gostaria, então eu vou te dizer que eu tenho isso, isso e isso para te oferecer. E aí você encaixa exatamente a necessidade do seu cliente ao que você tem para oferecer para ele de vendas. Amanda, para a gente finalizar, aonde entra o coaching? Aonde entra o coaching para alavancar exatamente a carreira desse profissional? Ótimo. Bom, o coaching entra em vários momentos aí, mas o que eu quero trazer aqui para o seu telespectador, para que as pessoas compreendam, é que o nosso treinamento de vendas com base em coaching, ele é absolutamente diferente do mercado tradicional. Não é um curso para começar, né? Como é que um nadador aprende a nadar? Não é lendo livro de natação, nem assistindo vídeo, é nadando. Então, nós ensinamos o vendedor a vender vendendo, mesmo que por simulações ou pela realidade. O processo de coaching é um processo que melhora as competências das pessoas, que acelera as habilidades dela através da própria experiência. O meu estilo de vender é um, o estilo de vender de quem está me assistindo é outro, então não tem como passar um padrão engessado para ele. A gente trabalha com exclusividade dentro da realidade de cada um através de um método. Existem muitas pessoas que procuram, Amanda, eu preciso ser boa só no fechamento de vendas. Eu sou ótima no atendimento inicial, abordagem, o atendimento, mas quando chega no fechamento, eu não dou conta. E o que a gente explica? A venda é um processo. Se você fez os passos anteriores do atendimento, da abordagem, do captador de atenção, de levantar as necessidades, o fechamento é uma consequência que vai acontecer naturalmente. Então, no processo de coaching, a gente ensina esse método de forma muito exclusiva, dentro da sua realidade de venda, independente do seu produto ou do seu serviço, através do coaching você vai descobrir qual é o teu estilo de vendedor e identificar perfis de compradores também, como lidar com essas pessoas, como captar a atenção de um auditivo, de um analítico, de uma pessoa que é totalmente visual, que ele compra pegando, vendo, né? Isso é importante o vendedor saber. E qual o contato? Às vezes o nosso telespectador quer mais informações, até porque essas informações que você acabou de salientar aqui são importantes, mas o telespectador quer participar do coaching. Claro. Qual que é a forma, qual que é o contato, qual que é o canal de comunicação? E agora é uma excelente oportunidade. A gente está trazendo uma turma de treinamento só do coaching em vendas, um treinamento de 16 horas, são 2 dias, vai ser no dia 11 e 12 de maio, dá no sábado e domingo. Né? Quem quiser maiores informações é só ligar no 3251-3187, fazer a sua inscrição. É um treinamento único que nós estamos trazendo de São Paulo para Goiânia, é realmente o que há de melhor no mercado para os profissionais da área de vendas e também da área de compras, porque você que trabalha na área de compras de uma empresa também tem que lidar com negociação. E nesse treinamento a gente explora muito isso, como negociar para reduzir custos, para aumentar faturamento. Então é uma oportunidade excelente que fica aí com o pessoal. Bom, falamos aqui com Amanda Cardoso, Executive Coach. Obrigado pelas suas informações. Eu que agradeço. Boa semana para você. Ok, igualmente. A gente segue com o JM trazendo a informação importante. Isso